Mitsubukai. Eu sei que você fez teatro muito tempo, você sempre foi um ator de palco e tudo mais, só que você é de Juiz de Fora. Sim. Como é que começou a vida do artista, sendo de Juiz de Fora, quando que veio para São Paulo, como é que funcionou a participação em espetáculos em São Paulo que te levou para a dublagem? Onde é Juiz de Fora? Minas. Fora em Minas, sul de Minas. Da hora. Então, a terra dos viciados em queijo, né? Hum. Olha, outro dia eu já sempre parei para me perguntar quando começou essa história de ser ator, né? De sonho de criança. Gostaria de ser ator. Eu não me lembro de ter tido sonho de ser ator. Mas, por exemplo, eu te fazia uma coisa no fundo de quintal, que era reunir-se a molecada lá e apresentava. A gente reproduzia meio a Praça é Nossa. Que legal. Tinha uma Praça da Alegria, com alguns personagens e tal. Fazia eu mais um amigo. Na verdade, fiz umas 2 vezes, né? Peguei o dinheirinho, comprei uns docinhos pra molecada, que eram os parentes dele, ele morava praticamente numa aldeia, que eram várias casas de parentes, então tinha a criançada toda lá. E a gente apresentava no fundo do quintal, e a criançada riu muito, era tudo improvisado, não tinha a menor ideia de teatro, de texto, de nada. E a molecada se divertiu muito, riam. Falei, puxa, que fácil fazer isso, né? Funciona, né? Eu imitava muito pessoas da televisão, artistas da televisão. Minha geração toda foi criada a partir de televisão, né? Novelas. Que legal. Não essas novelas que estão aí propriamente, mas as novelas, por exemplo, da minha infância, eram novelas de capa-espada, de épocas, passava em Veneza. Sim. Tudo gravado no Rio de Janeiro, Jardim Botânico, mas passava. A Cabana do Pai Tomás, clássicos de literatura. Game of Thrones copiou a gente, então. Totalmente, né? E tinha uma autora que chamava Glória Magadã, que era uma autora cubana, se não me engano, e fazia esses folhetins. E depois, quando veio a mudança, veio o Beto Rockefeller, né, na Tupi, que era uma novela que não tinha nada disso, foi uma grande transformação. E ela ficou meio mal vista, a autora, né? E baniram. Eles faziam coisas que passavam em Sevilha, na Espanha, Toreiro, né, Glória Menezes. Então, para mim, era um mundo mágico, né? Sessão da tarde, os filmes e televisão. Tinha toda a vida da molecada na rua, brincando, né? Subir em árvore, pique, bandeira, essas coisas que criança hoje em dia não faz mais, né? Mas vivia na rua brincando, que era muito saudável, né? Sim. E jogar bola e tal. E tinha a hora da tarde que tinha séries enlatados, Perdidos no Espaço e National Kid, claro. Você começou a registrar umas vozes na cabeça, então. Todas eu acompanhava, eu sabia as vozes todas. Você Eu não sabia o nome. Tokusatsu, Já naquela época, Olha isso. Que isso? Então eu sei muitas vezes quando os fãs e as pessoas que gostam falam, eu sei exatamente desse sentimento, sabe? Porque eu também fui uma criança que ficava grudada ali na televisão e você estava lá dentro, você estava dentro da história. Sim. Medo, aventura, você nas lutas. E minha mãe odiava que eu assistisse, porque desligava a televisão, saía quebrando tudo, né? Pulando, fazia tudo, lutando, né? Eu saía louco pela casa e ela me vai pro quintal, vai brincar no quintal e tal. Então essa coisa de ator, eu não sei exatamente quando aconteceu, mas eu acho que foi muito fruto de televisão. A semente plantou. Eu achava, e acho até hoje, né? Incrível. Achava incrível aquela caixinha, nem todo mundo tinha televisão. E dentro era preto e branco ainda, né? Mas dentro da televisão tinha um mundo, né, que despertava a minha imaginação, um mundo absolutamente diferente do que eu vivia no interior de Minas. O que imaginar aquilo? Então, mundos cósmicos e lutas e seres abissais do fundo do mar, homens peixes. Aquilo para mim era, acho, um chamado para a vida, sabe? Nossa, era uma coisa legal. Desperta. Tem muito mais do que esse quintal aí, né? E aí, cinema, televisão, os atores de novela e os atores americanos. Minha mãe via muitos filmes e passava muito na sessão da tarde, filmes da década de 40, 50 de Hollywood, época de ouro de Hollywood, né? E eu perdia um, né? Via com minha mãe que nem eram mais aqueles, já estavam velhos e tal, mas eu ficava ali ligado. E eu acho que isso despertou em mim as vozes, claro, a Feiticeira, Perdidos no Espaço, Borges de Barros e tal. Só as feras, né? Líria Marçal. Só que eu não sabia nome de ninguém. Todos os dubladores do Rio de Janeiro daquela época, Herbert Richards, sabia todos, conhecia todos. E gostava de algumas vozes, já tinha meus ídolos. Você era fãzão de dublagem. Fãzão de dublagem, sem saber o que era dublagem. Engraçado, cara. E como funcionava. Olha que link, né? Porque o que a gente sempre passa pra galera que pergunta pra gente é um pouco mais palpável, porque
é uma época diferente, mas ao Sim. mesmo tempo se conecta com a sua, porque, cara, uma experiência que você tem em teatro é gigantesca, por exemplo. A nossa, não. Eu fiz teatro para poder ser dublador Eu influenciado por vocês. Eu Sim, também. sim. Mas olha que legal, mas continua falando, como é que... Enfim, não, mas o básico dessa época é isso. Eu não. Ai, você é ator? Não sabia nem direito o que era isso. Eu achava incrível aquelas pessoas que trabalhavam nessa indústria. Mas eu acho que não tinha em mim, quero ser igual. Não, aquilo despertava em mim sei lá, sentimentos e sonhos e desejos e a imaginação. Pô, Perdidos no Espaço passa em vários planetas. Sim. Eles eram loucos, chegava uma hora que eles não tinham nem mais roteiro, os caras ficavam inventando homens-flores, uns troços bem bizarros, né? Eu adorava aquilo, né? Outra viagem ao fundo do mar, explorava o fundo do mar, né? E seres e tal. Cara, para uma criança, eu acho que criança ela é igual em qualquer época, porque tem essa curiosidade, esse querer despertar para a vida, conhecer o mundo. Então, para mim, mineirinho, lá de fora, da Rua Santana, assistindo televisão, era um mundo, assim, era uma quinta dimensão que se abria. Que legal. E tinha horários, né? Os programas passavam em determinados horários. Sim. Aquele horário é sagrado. Muito, 4 sim. horas eu tenho que estar ali diante da televisão Isso para não ver existe mais Dava de hoje, manhã. né? mais um episódio. Não, e tinha uma coisa que era assim: os episódios, por exemplo, Perdidos no Espaço, sempre terminava no momento crucial. Quando o monstro ia pegar na goela da Aham, criança, no ápice. eles paravam e congelavam, e entrava uma música. O que será que irá acontecer? Não percam na próxima semana. Os horários eram sagrados, Aí né? tinha que esperar uma semana. semana pra o streaming ver. meio que detonou a gente isso vai, daí, a né? gente vai, É. a gente vai te contar uma daqui a pouco. É, Que você vai ver o que é sofrer esperando. E tem a ver com essa roupagem aí. né? Meu Deus do céu. É que pra vocês já era trabalho, tudo, e se acontecia, beleza, vai lá, faz com carinho. Sim. Mas, nossa senhora, aquela Casa de Leão lá pra passar daquilo, eram 8 meses, 9 meses reprisando. Sofrendo. Nossa senhora, gente. Bom, eu sei que eu comecei a despertar dentro de mim uma admiração pelos artistas, né? Pelos Legal. atores. Para mim eram semideuses, né? Aquelas pessoas que iam. Eu nem sabia como era o processo, o que elas estavam fazendo, como elas estavam lá dentro, como chegavam lá. Eu não pensava nisso. Na minha cabeça de adolescente era a história, eram os personagens, né? Aquilo existia para mim, era aquilo que existia, né? Então os primeiros contatos com os atores. Às vezes eu ia para o Rio de Janeiro, que tinha uma tia que morava lá, e lá tinha outdoors, coisa de fora não tinha. Outdoors com propaganda das novelas. Quando eu vi aqueles atores da televisão enormes em foto, não perca a próxima novela das 10, eu ficava maravilhado. Eu ficava maravilhado. Não sei dizer qual era a minha sensação exatamente. Eu estava vendo provas de que eles existiam na vida. E na minha cabeça eu não concebia direito como é que era isso. Então, uma vez no prédio da minha tia, eles estavam filmando, tinha uma novela que chamava Ossos do Barão. Eles estavam filmando, acho que era o Lima Duarte, embaixo, em frente a uma loja de antiguidades. E tinha uma parafernália de caminhões da Globo e fios. Eu fiquei paralisado, uma luz azul acesa. Ele não fazia nada, ele ficava olhando para a vitrine. E eu dizia, sabe como se tivesse... Você sempre meu irmão? assistiu disco voadores, programa de disco voadores, e baixam na sua frente. Esse cara não existe mesmo isso, né? E eu fiquei olhando para aquilo e era uma Travado. coisa travada, né? Não, de carne e osso. Hoje em dia talvez seja mais comum. Mas eu vendo um ator que saiu da televisão, materializou, é como se visse um espírito, um santo, bum, na minha frente, legal, né? que legal. Eu paralisado. Então eu entendia que aquilo exercia sobre mim um fascínio absoluto. E o cinema, ir ao cinema, o ritual de se vestir, juntar dinheiro para conseguir entrar, os filmes de 18 que não conseguia entrar. Poxa, o que tem esses filmes que não... Em plena ditadura militar, né? Por que eu não posso ver esse filme, né? O que tem de mais? E aí a curiosidade da criança, de querer ver o que tem os filmes para maiores de 18. Enfim, isso foi formando a minha personalidade, foi formando, eu acho que o artista que eu sou hoje em dia. Nunca imaginei que ia fazer teatro. Dublagem, muito menos, não sabia nem que existia. Para mim, aquelas vozes eram as vozes que existiam. As vozes, Era o personagem. era o personagem. Ele falava Saiu do português. desenho. Se eu falava, minha avó falava, meus amiguinhos falavam português, eles também falavam. Não tem por que não Sim, falar. sim. Os atores Era da o nosso noite. mundo. Era um mundo. E eu sempre me comovi muito, aquilo sempre me pegou de alguma maneira muito forte. Depois, passaram os anos, aí eu imitava personagens de televisão em casa, aniversário. O pessoal achava graça. E eu achava muito fácil
faço no sentido assim, pô, não tô fazendo nada, é uma bobagem. Eu faço uma cara e faço uma voz, eles estão se mijando de rir, eles estão adorando. Aham. Eu digo, pô, mas então, sei fazer, né? Acho que sei fazer. E não tinha ideia de como era, nem nada. Aconteceu certo? Na escola, os trabalhos de escola, que você fazia como... A minha primeira experiência como ator foi muito interessante. Era 21 de abril, Que isso? dia de Tiradentes, era seu aniversário? Ah, tem uma. Não, tem eu uma- só fiquei surpreso por você lembrar a data. A lembrança da data é por causa do feriado, né? Porque ele ficou surpreso de você lembrar 21. Eu tenho uma memória Mas- tão ridícula, cara. Quando alguém Não, a minha demonstra também. Não, tanta não. astúcia assim, A minha eu também. fico travado. Podia aproveitar e dizer que era memória, mas não é não. Era comemoração de Tiradentes. Eu estava no ensino fundamental, no primário, na época que se chamava. Então eu reuni toda a molecada no pátio e a professora falou, você vai ser o Tiradentes. Eu tinha 6 anos, 7 anos. Tiradentes é um cara? Né? Tá de Tiradentes é um brincadeira, né? Não, você tá de brincadeira. Não, vamos ignorar essa não, pergunta. Pelo amor de Deus. Dizer que não tem memória é uma coisa, quando dizer que Tiradentes é um cara, piorou. Eu faltei nessa aula. E aí, ela me vestiu de... Eu botei uma roupa lá da minha irmã de primeira comunhão, que era um camisolão, e lá vou eu. Armaram uma corda com um nó passado por cima da viga, um caixote. E enquanto para me enforcar. Enquanto o menino, a professora lia sobre Tiradentes, quando nasceu, quem era, rufar de tambores, ela, vai. Eu subi no caixote. Quando eu olhei para ver quem era o carrasco, era um garoto da rua que me odiava. Pronto. Me odiava. É hoje. Já tínhamos brigado na Útil, rua. agradável. E eu olhei o Beto, olhei pro Beto e falei, não é possível. E ele segurando a corda e sorrindo. Ela veio, a coisa coloca a corda no meu pescoço e agora? eu inocente, eu não tinha a Acabou. menor ideia do que ia acontecer. Que isso? E ele puxa a corda, né? Ele Sonho puxa do a bloco corda. fazer E eu, comigo. com as perninhas lá, pendurado, aquela correria, aquele trauma, criança gritando, me tirar de lá. Te enforcou mesmo. Nossa, ele Sim. aproveitou o momento mesmo, o vagabundo pilantra. Foi a minha estreia Gesto. como ator, quase morri. Né? Foi uma interpretação incrível. começou bem. Adoraram, comecei Olha, bem. se não é essa oportunidade, a gente não ia saber disso. Sim. E depois, os anos passaram, e em Minas ainda... Acho que eu nunca contei isso. Estou contando aqui pela primeira vez. Legal, olha aí, ó, tá vendo? Me Eu falo lembrei. pra vocês, eu falo. E lembrei disso agora. É a aguinha sagrada aqui. Eu acho que é mesmo. Ela faz milagre. Que A legal. memória. E depois também, no ginásio, tinha um concurso de peças, não sei o quê, e eu achei que eu podia dirigir. Ajuntei uma turma lá. Começou com direção. Veja você. Não tinha quem fizesse, né? Vamos fazer. Tinha uma turma Alguém tinha que assumir das a mão. meninas. Pegamos um texto clássico, que era Quem Casa Quer Casa, um texto antigo, brasileiro, e fomos fazer. E ensaiamos, assim, não sabia exatamente como era, nem o que era. Mas foi a minha primeira experiência, a gente ensaiou, você vai fulano, decora suas falas, tará, e deixamos pronto a cena. No dia E tinha uma outra peça concorrente, que era de um cara, de um garoto lá que era todo nerd, crânio, e ele era muito inteligente, e ele ia fazer uma coisa que era o julgamento do Hitler. Não. E o nosso era uma comédia deslavada e tal. E aí ensaiamos rapidamente, mas chegou o dia da estreia, tudo pronto, a gente com mala para ir pra escola, vem a menina que fazia a atriz principal e diz, não, Betas, não vai dar. Conversamos com o professor Juarez. O Juarez era o coordenador, o cara que fomentava, que era uma espécie de mestre também, porque nos abria a porta do conhecimento e nos tratavam como pessoas, né? Os professores tratavam como criança, Era não um dava Francisco bola. Bretas da época. Imagina. E aí a gente, não vai dar, ele disse que não vai dar, tá cancelado, não tem horário, nós não vamos poder fazer, tá. Pô, que chato, a gente ensaiou, não, mas a gente não vai, a inscrição não tá valendo. Aí fomos pra escola, fomos assistir lá o Polidoro, era o nome do garoto, fazendo... Polidoro? Polidoro. O Polidoro, parece uma coisa de Machado de Assis, né? Que memória, hein? Século XIX. Porque me Lembrou marcou. do Beto, do Polidoro. Vou lembrar de coisas, muito mais coisas. Legal, boa, pô, legal, Que legal. isso? Aí, pra humilhar a sua memória, a sua falta dela. Aí Eu vim pra isso. Chegamos lá, fomos assistir. E a peça do Polidoro era chatérrima. Você imagina sabia. um tribunal, blá, 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 Sabia. zararã. A molecada achando aquilo um saco.
advogado de defesa, chatice, ninguém entendia nada. Ele que escreveu a peça. E aí o Juarez, o professor, falou: vocês são os próximos. Falei: hã? Vocês são os próximos? Falei: não, mas a Lucimar, olhei pra cara dela, tava com uma cara de desculpa. Lucimar, o que você fez? Por que você foi fazer? Eu achei que a peça do Polidoro ia ganhar da gente, preferi falar pra gente não fazer. Ah, não. Não fizemos a peça. Depois fomos apresentar um outro dia especial. O Juarez ficou sabendo, o professor Juarez ficou sabendo. Deu um dia pra gente fazer, não concorria mais. O Polidoro era o único, levou o primeiro lugar. E nós fizemos no outro dia. Porre de E a galera foi adorou. um sucesso. Que desgraça. Qual que era o mano. prêmio? Foi um Só pra saber, você sucesso. lembra? O prêmio, não lembro o que era o prêmio, não. Tá vendo? tá. Na minha memória. Ah, também? O prêmio eu não lembro o que era. Tá lembrando um monte de Talvez coisa. alguns pontos de nota, não sei o que era. E a gente fez e tinha uma cena de briga de almofada, a almofada estoura. E voou pena dentro do teatro. E foi a sensação. Ficou lindo. Pena pra tudo quanto é lado, o público Deve ter ficado ria, lindo. moleca. E aí não fizemos a peça. Anos depois, não fizemos. Por conta da Aurimar, que era a menina que... Aurimar. 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 A Aurimar deve ser uma senhora agora, casada, 5 filhos. Que isso, mano? Você Pô, nunca Aurimar, sabe não qual se é. faz. É, mano, é que É. lá nas Olimpíadas, lá, a ginasta foda lá, a Biles, pô, ela caiu, meu irmão. Ela é a melhor, mas ela tomou um rola. É a mesma coisa que a Rebeca Andrade virar e falar: não vou competir porque a Biles é a melhor. Ela tomou rola. Não faz. Né? E foi essa história. E acabou, foi minha experiência com teatro na escola. Uma primeira experiência.